Queridos amigos, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso encontro do estudo da série psicológica Joana de Ângeles, nesse momento precioso, onde podemos refletir um pouquinho mais sobre o material que ela nos oferece. Hoje conosco a Marlúcia e o Tiago, para trabalharmos capítulo 17, técnicas de reabilitação. Então, é um tema bastante prático, né? Ela vai nos dar vários elementos, né, desse trabalho da alma, né? E é um trabalho incessante, que é um trabalho de todos nós. E é interessante que ela começa a trazer a metáfora dos metais, né? Metal que é gelado, que é duro, e para poder mudar e ser trabalhado, precisa, então, da fornalha quente, né, ardendo, para poder ser moldado conforme a necessidade, que na mudança, né, tem esse trabalho. Então, essa trabalho, ela inicia trazendo essa imagem rica do quanto nós também, na nossa dureza de coração, temos muitas vezes que enfrentar, né, essas fornalhas da vida para poder ser tocados profundamente e despertar alguma mudança em nossas vidas. Como é que isso vem isso, né, Tiago e Malute? Né? As damas primeiro, Thiago. As amigas primeiro. As amigas, tá bom. Pois é, eu achei muito linda essa metáfora aqui dos metais, das gemas preciosas, do barro, né? Desses processos de transformação de algo bruto que está ali, e pela ação do homem, aquilo vai sendo transformado em algo de valor, né? Então, me lembrei muito do Jung, quando ele fala do nosso processo de desenvolvimento psicológico, né? Ele diz esse trabalho contra a natureza, né? Então, que implica nesse esforço, né? Onde o metal entra ali nesse fogo ardente para ser modelado, o homem vai lapidar aquela pedra bruta para poder extrair, né? E dar visibilidade àquilo que já está ali, né? Esse barro que vai ser sovado, cozido, né? Então, para se transformar num objeto, em algo de valor. Então, eu achei muito interessante isso, porque a Joana trabalha ao longo de toda a série, né? Esse esforço que a gente faz de desenvolvimento, no sentido de despertar aquilo que já está em nós ali, enquanto potencialidade, né? Então, e aí ela vai trabalhar ao longo desse capítulo, né, como que a gente deveria, assim, poderia olhar para a enfermidade, para a incompreensão, para coisas que são dolorosas, né, que são esses processos, assim, difíceis, mas que, no fundo, trazem a capacidade de desvelar, de trazer algo muito rico que está ali bem coberto, né. Uhum. É, a gente pode dizer que a vida, por excelência, é atrito, a vida é relação, é contato, é movimento, é construção, desconstrução, né, nesse movimento dialético. E pensamos em reformulação, transubstanciação. Então, ela pega essas representações metafóricas, que são processos da natureza, para, de fato, trazer elementos sobre verdades também que acontecem na interioridade da alma e também no movimento da vida, em elaboração constante. Então, a constância, movimento, atrito, necessidade deste movimento traz uma imagem muito representativa de que a vida ela precisa de coragem, nós precisamos ter esse movimento, né, de compreensão na sabedoria da natureza, elementos lívidos pelos quais está ali exposta as transubstanciações pelas quais também passam a alma. Existe uma representação muito interessante que aparece em vários textos de Emmanuel na posição evangélica, que é a ideia do trigo macerado, o trigo em sofrimento para virar pão,
E aí uma metáfora bonita em torno da alma, né, sendo esculpida, passando por esses processos que são às vezes desafiadores, mas que têm o seu sentido, têm sua utilidade e têm sua valia, nosso crescimento. É interessante realmente que ela está trazendo essa ideia de transformação, de transmutação, né? Que é muito comum em várias filosofias, né? No Ocidente tem a alquimia, que também pega essa metáfora da transformação da matéria, e ela diz aqui, eu queria reforçar a questão do barro, o barro para adquirir resistência na modelagem e manter a forma necessita de cozimento cuidadoso. Então, na alquimia, né, eles têm essa ideia que quem dita o processo de transformação é a própria matéria, né? A matéria vai pedir o que ela precisa. Se ela precisa do fogo, se ela precisa da água, o tempo da imersão para fazer uma lavagem da matéria, o tempo de cozimento daquele metal, o tempo para que ele possa realmente ser aproveitado e aquele cozimento possa surtir o efeito necessário. Então, tem a matéria-prima e tem as operações, né, que são feitas para transformar essa matéria-prima. Então, de uma certa maneira, é isso que a gente está colocando, mas a gente vê assim, o quanto para poder realmente fazer esse trabalho, né, de aproveitamento dessa ciência e essa arte da vida que tempera a alma, nós somos temperados a todo momento, né, pelos embates da vida, nós temos que conhecer a nossa matéria-prima. Eu estou fazendo agora cerâmica, já faz alguns meses, e é muito interessante, que a gente às vezes quer pressar o barro, ou moldar o barro de qualquer jeito, e o barro dita, né, a sua forma adequada. Porque, por exemplo, se tu não sova o barro direitinho e não bate ele, fica bolha. Se fica bolha, na hora de botar no forno, estoura, e tu perde todo o trabalho que tu teve. Se tu dobra o barro, que já está um pouquinho mais firme, de uma maneira descuidada, aquilo vai dar uma micro rachadura. Vai na hora de cozinhar também. A temperatura do forno também, dependendo do barro, né? O tempo de secagem também, se tu quer secar muito rápido o barro, pode gerar problema. Então, são vários elementos que entram em cena. Então, isso mostra o quanto a alma tem que estar atenta a si, acompanhando esse processo. Não basta só o movimento da vida, na temperagem dos processos internos. E aí ela usa o título técnico de reabilitação, que também achei muito interessante. Por que ela usa esse título técnico de reabilitação e não outro título? Porque é como se fosse algo que já está em nós e que nós perdemos. Isso também é uma ideia interessante no capítulo, né? Que é a questão de que reabilitar é voltar a deixar aquela pessoa, aquele processo funcional, né? Em condições, né? Reabilitou, aquilo está apto agora para voltar a funcionar. E me parece que tem duas questões aí em cima desse título. Uma que é o que ela coloca ali, que nós já temos um anjo dentro de nós, ou seja, a lei divina já está dentro de nós, né? O conhecimento já existe e o anjo já está à espera da nossa, do despertar, de uma consciência que vai desvelando. E, de outro lado, a gente vai se perdendo de nós mesmos, né? A gente vai se confundindo, se deixando nos deixar num jogo de ilusão. E aí você tem que buscar na disciplina que ela vai falar aí, reabilitar, né, essa consciência que acompanha o movimento das vidas e tira o melhor de si para que a realização dessa alma, né, divina, desse anjo, desse diamante ali, possa despertar para a sua luz, para toda a radiância, né, da sua natureza essencial.
eu fiquei também pensando nesse título, né? Poxa, ela botou técnicas de reabilitação aqui, né? E aí eu também entendi de um outro jeito, assim, dentro disso que tu está colocando, já, né, nesse sentido de recuperar, né? Quando a gente se machuca e precisa reabilitar aquele órgão, né? A gente faz exercícios e tal. E ela vai pontuando uma série de coisas aqui com relação a como a gente entende, às vezes, de uma forma equivocada, esses processos de transformação que a vida vai trazendo, né? Então, por exemplo, na enfermidade ali, ela vai dizendo que às vezes a gente se considera desamparado, né? Então, não, e aí uma das técnicas de reabilitar é não te considera desamparado, porque tu não está desamparado, né? Se tu tem esse anjo, se tu tem essa proteção, se tu tem essa instância divina dentro de você, né? Na realidade, a enfermidade pode ser esse, como ela está dizendo ali, do mármore, né? Esse martelo, esse cinzel que vai querendo desvelar toda essa força que a gente acha que não tem, né? Então, se eu estou na enfermidade e fico preso, achando que eu estou desamparado, eu perco a chance, então, daí de descobrir, nossa, como eu tenho resiliência, né? Como eu tenho essa capacidade de suportabilidade, como eu tenho paciência. Então, eu também fiquei pensando nessas situações que ela traz aqui, né? E, a reabilitação como essa mudança de ótica em relação às situações que a vida está nos trazendo. Querida, pensei como tu, sabia? É interessante que quando a gente olha o título, ela vai passar umas receitinhas para gente. Ela vai passar o como fazer. Ela passa um como fazer, mas é como se fôssemos buscar algo que talvez tenha um significado de alento, de algo bom, e aí vem isso. Não é tão bom no sentido da forma como nós recebemos as experiências. Então, ela vai trazer elementos da experiência humana que, de alguma forma, eu fui lendo, fui encadeando uma representação que parece que ela quis deixar algo muito, muito próximo da experiência crística, né? O arquétipo cristão em torno das experiências que vão fustigando o ego, né? Representações muito dramáticas da experiência humana que nos testam emocionalmente, seja a enfermidade, seja a incompreensão, seja a injustiça, seja o abandono, que são marcas e representações muito vívidas e doloridas quando nós as experienciamos. Mas ela diz assim, e é justamente essas as técnicas. É a partir desse processo, quase como o grão que vai para a moagem da experiência, que ele possa compreender dimensões mais profundas. E é interessante quando ela faz a analogia entre o que a matéria, os elementos da natureza, representações minerais, das plantas, que passam por esse processo de transubstanciação, ela também está se referindo aos processos de transubstanciação na complexidade que é a experiência do espírito. E eu não sei se vocês conhecem essa obra, existe uma biografia do Michelangelo chamada Uma Vida Épica, do Peter Gafford. E é um livro incrível porque conta a saga desse espírito e algo que me parece uma metáfora muito importante para esse nosso encontro. Ele tinha uma capacidade de sentir as peças de mármore. Ele se aproximava, batia nelas e o que ele ouvia, essa peça aqui é boa. É como se, pelas enfermidades, pelas experiências, nós também somos capazes de alcançar dimensões novas de compreensão sobre quem nós somos. É essa matéria-prima, né, que nos testa, e parece quase o cálice amargo, constante sendo sorvido as experiências, mas que tem o seu sentido e a gente passa a compreender melhor essas dimensões profundas das experiências. Então, gosto da maneira como ela está trazendo essas dimensões da experiência como uma imagem vívida de que é por aí que a alma vai se reabilitar. Né? Nos exemplos que ela coloca, né, a gente vê que tudo pode ser fonte de reabilitação, né?
ela fala do sofrimento, ela fala da enfermidade, ela cita a incompreensão, as calúnias e difamação, as angústias dos desencarnes de almas queridas, o abandono dos amigos e dos afetos próximos. Então, tudo que parece difícil e complicado para o ego, né? Porque o ego se perde nesses movimentos, né? Ele se atrapalha, né? Atenta para o bem da alma, né? E aí, quando eu falo da reabilitação, é que ela vai colocar depois adiante, né, quando ela vai citando tudo isso, que o Senhor ali está nos convocando para labores mais elevados, né? E por isso a solidão, por isso esse trabalho difícil, né, para que o nosso mundo íntimo possa ser temperado e consiga alcançar uma capacidade para os voos da alma, né? Para as conquistas superiores e as tarefas também mais importantes que vão ser nos oferecidas. Então, o que adianta de querer fazer uma tarefa se eu não consigo levantar um copo d'água? Como é que eu quero carregar uma bacia, né? Um balde cheio, né? Então, primeiro, eu tenho que aprimorar, né, minha musculatura, minha habilidade de poder equilibrar aquela água, assim por diante, para que depois eu possa avançar na minha capacidade de recurso e de cooperação na obra divina. Então, acho que essa reabilitação envolve, né, na minha percepção aqui do texto, é realmente esse reencontro, né, através justamente dessas técnicas, né, que ela está falando aí, desses exercícios, é a minha natureza bela que eu tendo a esquecer, que eu tendo a não reconhecer, que eu tendo a me perder em função das ilusões que o ego, anestesiado, entorpecido pela matéria, acaba muitas vezes nessa identificação, perdendo a conexão com essa essência maior. E aí a vida tem que dizer, olha, tu não é só isso, né? A tua natureza é mais do que isso. O teu motivo da tua existência não é essa aqui, ela é mais profunda, ela diz respeito a uma transformação verdadeira da tua alma e assim por diante, né? Então, acho que é todo esse movimento que ela vem trazendo aqui ao longo do capítulo. E ela usa imagens lindas, né, gente? Ela diz assim, né? Também o espírito, para desvelar o anjo que lhe dorme no imo, não prescinde dos instrumentos de lapidação, do calor do sofrimento, das asperezas provacionais. E depois ela diz, né? Quando surpreendido pelo sofrimento de qualquer matiz, lembra-te do divino educador. Então ela traz com letra maiúscula o divino educador que está corrigindo, né, as imperfeições. E aí dentro do que tu está colocando, já quando ela fala dessa parte, né, que o Senhor está convocando, é interessante que daí ela coloca o foco, né, juntando o anjo, o divino educador e o Senhor, né, qual é o sentido profundo das experiências que a gente vive aqui. Que é bem isso, né, a gente esquece realmente a nossa, esse daimon, né, esse anjo, a parte que nos toca, né, aquilo que a gente veio aqui para realizar, não só em termos práticos, eu penso, mas em realizar em termos do nosso desenvolvimento espiritual mesmo, né, daquilo que a gente tem enquanto potencial e que Deus acredita nesse potencial da gente, né, e aí todas essas situações vêm para nos habilitar mesmo, né, para que a gente possa ir manifestando no mundo, então, essa pedra, né, que tem essas facetas, né, essa pedra preciosa que vai se formando, né, e que tem um sentido mesmo, e que é fundamental também para ele, né, porque nossa presença aqui no mundo, ela é fundamental também, né. E quando pensamos na, na própria, na própria identidade da alma, né, um código, vamos colocar assim, né,
código do ser está inscrito já o divino. Então, a ideia da lembrança do divino educador trazendo elementos para as nossas, o nosso trabalho de reparação, de reconstrução, de aprimoramento, já está em nós isso, né? A lei divina, por meio da própria psique, ela vai trazer o seu movimento natural, como a lei da natureza, e que promove esses necessários ajustes e que nos apontam caminhos e possibilidades. Então, sempre que pensarmos na ideia de Deus, lembremos que o divino já está na gente, ele está precisando apenas de escuta mais cuidadosa. E é nesse ponto que esse trecho, quando nós nos sentimos muito sozinhos, e que Joana chama atenção para que trabalhos elevados são esses, que parece que a condição de solidão e que às vezes dói, né? Estar sozinho, né? Solidão não é o mesmo que solitude. Solidão é um lugar emocional, de fato, desafiador, mas ela traz a ideia de que, olha, essa oportunidade única para que você possa, então, olhar para si e compreender o que não está bem, encontrar nesse... É aquilo, né? Quem sabe preparar uma boa farinha a partir de um grão, quem sabe a partir de uma pedra bruta lapidar algo belo, né? O mesmo diz a respeito sobre o nosso mergulho no mundo íntimo, eu vou nos escaninhos da alma encontrando, às vezes, elementos difíceis, dolorosos, e que nesse trabalho, às vezes, solitário, de solidão, vamos encontrar gemas importantes, mas que têm que ser trabalhadas por nós. Gosto desse movimento que ela faz, comparativo, e ela emenda algo que traz em seguida, no parágrafo seguinte, que é a ideia de que a autoanálise é um processo necessário para todos nós, para nos conhecermos, mas que muitas vezes elas precisam ter um sentido prospectivo, não apenas de exposição de feridas ou de autodepreciação a partir daquilo que se encontra, mas que a gente se permita um caminho de autoconciliação, autorreconhecimento, autocuidado, para de fato sairmos de um espaço de ignorância e que possa ser um espaço de promoção de saúde e de consciência. Mas muitas vezes esse encontro com a autoanálise ele pode ser de fato difícil e ela traz a perspectiva, né, do como que o mundo espiritual também se faz presente de forma perniciosa diante dos nossos dramas, né? É interessante que isso me foi lembrar de um filme do Yasujiro Ozu, é um filme japonês, claro, ele é um diretor japonês, chamado As Irmãs Munakata, e tem uma frase que é dita no filme, que diz: a verdadeira novidade é aquilo que não envelhece, apesar do tempo. Acho tão bonita essa frase. A verdadeira novidade é aquilo que não envelhece, apesar do tempo. Porque há um grande equívoco, ainda mais no nosso mundo ocidental, que é a gente busca sempre novidades, né? E essa novidade é fora da gente. Então, não é um homem ocidental, é um homem muito heróico, muito tarefeiro. Como se a grande questão da vida é um trabalho para conquistar, ou para resolver uma questão, ou para chegar em alguma meta, né? Um resultado. E como se o resultado fosse a gratificação desse movimento que é a próprio desafio da vida. E aqui o processo é para dentro, né? Não é o resultado de fora, não são as novidades do mundo, não são as questões que vão ser resolvidas. E aí, de uma certa maneira, o Jung vai colocar uma coisa que eu acho fundamental, né? Que as grandes questões da alma são intemporais, não envelhecem, são eternas, né? As questões da vida e da morte, as questões do sofrimento, a questão das paixões avassaladoras. Então, isso, de uma certa maneira, são questões essenciais que todos nós vamos ter que enfrentar, né? E que não envolvem solução. E aí a gente vai ele comentando sobre isso, né, o próprio Jung,
E ele diz que a vida então implica a gente pagar o preço, né? E levar a experiência, né, da sua própria vida, ou seja, né, o embate conosco mesmo, até o amargo fim de Jung, e declarar que sua vida não é uma continuação do passado, mas sim sempre a possibilidade de um novo começo. E ele vai mais além, né, nessa proposta dele, que ele diz que todos os maiores então, e mais importantes problemas da vida são insolúveis. Olha só que interessante. Então, esses embates, que essas técnicas de reabilitação que Joana está colocando, não é para serem resolvidas, é para serem suportadas, é para serem superadas a partir da transformação interna. Ah, tem um problema de uma doença que eu não tenho como resolver. Tem um problema de uma questão econômica da minha família, de uma dívida que eu herdei, que vou passar a vida toda lidando com isso. Ou seja, essas questões, elas são necessárias, né? Justamente como o sistema autorregulador do próprio dia da vida, de do Jung, né? Para poder movimentar justamente as questões da alma. E ali e o problema, e a questão não é uma coisa para ser resolvida, é uma questão para a gente poder ser atravessado justamente por aqueles desafios, para que a solução não seja fora, mas seja da nossa transformação interna. Esse é o resultado, né? Esse é o processo que está em jogo, né? E por isso que a grande matéria-prima somos nós mesmos, né? Nós somos nós somos o artista ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a matéria que está sendo trabalhada pelo artista, onde tem um artista maior que é Deus, né? Ele é um grande, realmente, artista, né? Que vai esculpando nossa alma. Nós somos co-criador dele. Então, a gente tem compromisso de trabalhar nossa matéria para que esses processos que Joana está colocando efetivamente possam nos reabilitar, porque isso não é uma essa condição, né, que se apresenta enquanto desafio, não é uma garantia, né, gente? Eu posso sofrer muito e a única coisa que eu consegui é ter raiva, ter ódio, ter revolta no coração e pouca transformação, né? Então, a grande questão é como isso vai nos atravessar e afetar enquanto processo que a gente está vivendo internamente. Isso me fez lembrar, Gelson, o livro do James Hillman. James Hillman, analista indiano-americano, né? Ele escreveu um livro chamado Código do Ser, onde ele trabalha essa ideia de que cada um de nós tem um daimon, né? Tem uma parte que é única, né? E que já está em potencial. Mas o que é muito interessante que ele coloca, ele analisa biografias de várias pessoas, assim, né? E ele mostra que cada um tem um caminho, pensando nessa ideia que tu está trazendo, já né, da matéria-prima que cada um tem, do caminho que cada um tem. Então, ele pega, me recordei de duas histórias diametralmente opostas, onde ele diz assim, ó, que em determinadas pessoas, muito cedo as coisas se manifestam enquanto facilidades, né, enquanto um ambiente propício. Ele conta a história da Shirley Temple, né, que é aquela atriz americana que desde pequenininha ela já veio numa família de artistas, de que incentivaram, então ela teve todo um ambiente que propiciou que o daimon dela se manifestasse. Mas aí ele conta a história do Manolete, que foi o maior toureiro espanhol, que faleceu aos 30 anos. E aí ele diz, olha, o Manolete era um menino raquítico, magrinho, se escondia na saia da mãe, ninguém diria que ele seria um toureiro famoso, né? Ele falando ali, né? E daí ele traz essa ideia de que para algumas pessoas existe uma espécie de proteção, vamos dizer assim, a vida dificultando as coisas para que aquele daimon só se manifeste no momento que ele tem que se manifestar. Eu acho muito linda essa imagem psicológica, assim, né, de que essa coisa heróica que tu estava dizendo ali, né, que às vezes a gente acha, né, que precisa estar fazendo muita coisa e tem que estar vencendo e tem que estar cumprindo, às vezes aquilo não está de acordo
com a nossa trajetória, né? E o quanto, então, ter essa compreensão do tempo das coisas, né? E dessa manifestação e desse divino educador que está presente em todas as circunstâncias que a vida nos traz, eu acho que tem a capacidade de nos dar uma certa tranquilidade, às vezes, de aceitar processos, como ela diz ali, que são difíceis mesmo, né? Mas que podem estar ajudando a lapidar e deixar que essa potencialidade se expresse, cada um no seu tempo, cada um na sua particularidade. Por isso que é muito complicado a gente ficar se comparando com o outro, né? Com a história do outro. Interessante isso, né, amigos? Eu estava aqui pensando a maneira como ela está trabalhando dimensões que comumente interpretamos como ruins, perniciosas, desagradáveis, e que desejamos, às vezes, arrancar, tirar de nós. E como disse muito bem o Gelson, né? É a ideia de que isso faz parte de uma condição, de um processo que é importante para nós. Então, mais do que simplesmente uma dimensão de uma radicalidade positiva, se corte, tire fora, ou simplesmente vire uma página, algo mais profundo na alma sendo curtido, né, sendo maturado a partir dessas experiências. Eu me recordo uma experiência do Frei Beto, e ele trabalhou por muito tempo no Espírito Santo, ele morou numa favela no Espírito Santo por muitos anos. E vivia em condições bastante precárias e por opção, casebre muito miserável, mas junto com pessoas também que estavam em condições de necessidade. E alguém podia pensar assim, o que leva uma pessoa a fazer uma escolha dessa? Isso não tem sentido, né? Tirar o conforto, deixar de ter acesso a uma vida materialmente mais estável, talvez não passando por escassez ou condições adversas. O que leva a isso? A lógica do mundo, ela opera de uma forma muito egóica. E quando Joana diz, né, que às vezes, preste atenção, o teu êxito no mundo, ser conhecido, ser bonito, ser aplaudido, né, ser glorificado, nós comumente traduzimos isso de uma maneira que pode comumente nos levar a caminhos de desequilíbrio. Então, ela traz essas próprias condições transitórias e que o mundo aplaude, como também circunstâncias que têm o seu sentido de estímulo para o crescimento do espírito. Eu me lembro que quando a primeira vez que a ópera Guarani foi apresentada na Itália, o Carlos Gomes, as pessoas, é uma ópera de um brasileiro e ao final da ópera as pessoas ficaram tão assim, meu Deus, o que é isso? A beleza disso. E as pessoas saíram pelas portas do teatro, onde é que está o homem? Fez isso. Aqui no teatro ele não está. E caçaram aí pelos cafés, pelos bares, pelos locais públicos, como aquele vitorioso que está esperando o reconhecimento. Ele estava no hotel dele, deitadinho, descansando, porque ele sabia o alcance que teria aquela ópera para o espírito humano. Então, às vezes, a gente valoriza certas questões de uma maneira equivocada. Então, pensar que tudo é instrumento, tudo é caminho, tudo é meio para esse aprendizado da alma, faz com que a gente ressignifique muitas vezes aquilo que é transitório, que nós desejamos de maneira egóica, que fossem permanentes para sempre. Mas não é. E aí também está o aprendizado do outro polo, o outro lado, né? E às vezes os cálices mais doces, eles na verdade trazem muitas vezes um travo à alma que a gente não está antevendo, né? Pode vir nas nossas escolhas, né? É interessante, tem um parágrafo dela aqui que eu acho belíssimo, que complementa isso tudo que está trazendo, né? Diz, as dores que chegam, isso aqui na minha página 76, as dores que chegam aos corações em luta de redenção, em luta de redenção, para nos redimir, não tem caráter punitivo. Antes, constituem técnicas de educação de que se utiliza o pai amoroso, convocando o filho rebelde à edificação interior.
a reparação dos próprios erros. Então, tu vê, esses desafios têm dois objetivos, tá? Redimir a gente do passado culposo, ou seja, transformar o que está o antigo e limpar, né, essas cargas emocionais, né, drenando esse passado e, ao mesmo tempo, desvelando a alma para a redenção do espírito daquilo que é a nossa essência. Então, me parece que essa dificuldade, né, e Jung vai dizer isso, né, tudo que é bom é difícil, porque é isso que vai favorecer o desenvolvimento da personalidade. Então, esse desafio é como se, de uma certa maneira, forçasse a gente dizer um sim ou não para nós mesmos, né? Então, eu vou negar a vida e fugir da vida, ou eu vou dizer sim a mim mesmo, como uma tarefa de um confronto com a minha realidade, me tornando consciente de tudo que eu faço, né? E poder, de uma certa maneira, olhar para minhas contradições, para minhas dificuldades, para me encantar também com aquilo que se revela como algo precioso dentro de mim. E nesse jogo, né, de encanto e desencanto, né, poder aos pouquinhos assim, conquistando, né, essa gema preciosa que sou eu mesmo, que sendo lapidado vai encontrando, né, o seu vício, né, vai encontrando o seu brilho, né, a sua beleza que todos nós trazemos como alma. Então, eu acho que realmente, como é difícil de compreender isso, né, porque nossa atitude infantil quer ficar nessa visão, né, agradável da vida, acomodada, né, assim, como um bebê que está sendo acalentado pela mãe e ganha tudo, né, o leite materno, o trabalho de alguém limpar ele, ele não precisa fazer nenhum esforço para poder estar ali. E ela traz daí, né, Gelson, pensando nessa coisa infantil, que até as coisas boas elas têm um preço, elas têm uma repercussão, porque ela diz ali, né, júbilos, facilidades, conforto, beleza e saúde são concessões espirituais de que os seus possuidores terão que prestar contas, conforme o uso que deles façam, né? Então, tudo implica numa relação consciente, né, com as coisas que a gente recebe. Até com isso a gente acha, então, que a pessoa que tem facilidade, beleza, tá tudo bem, ela não precisa se, né, a vida já tá ganha, o jogo já tá ganho, não precisa mais se envolver. Não, ali também tem responsabilidade, ali também tem algo precioso que você ganhou, né, e que se tu não tiver consciência disso, é como tu estava dizendo, achei genial isso. Tu pode sofrer um monte e só ficar amargura, né? E aí, sofrimento seria o quê? E tu pode ganhar um monte disso aqui e não aproveitar isso como enriquecimento e não entender que isso é um presente divino, né? E também perder essa chance daí de transformar essa experiência da beleza, da saúde, do conforto, da facilidade como uma oportunidade da vida de desenvolver, né, outras potencialidades. É interessante, isso me lembra as nossas avós e mães, quando começa na puberdade, se apaixonar, minhas primas, eu mesmo, né? E a gente se apaixona e, de repente, vem aquele desapontamento, né? Aquele mundo todo maravilhoso, cheio de possibilidades, de promessas, se desfaz assim que nem areia ao vento, né? E é um choque para a gente. Daí aquele drama terrível, choro, desespero, parece que a gente vai morrer, o mundo acabou para a gente, não tem mais perspectiva, né? E aí as nossas avós e mães, né, riem que é isso, minha filha, que isso, meu filho, né? Porque que ingenuidade é tua, né? Aquela coisa ingênua, nossa, infantil, de dar uma importância para aquilo, e justamente aquele desapontamento vai criar uma diferenciação do nosso sentimento, para a gente poder acordar para a vida, a poder lidar com a realidade, a poder perceber os sinais, né, das pessoas que se aproximam da gente,
a tirar aquele véu ilusório e infantil da ingenuidade e assim por diante. Então, essas decepções, né? O fracasso, às vezes, de um projeto infantil, né, favorito, a decepção diante de uma pessoa amada, a realidade que se mostra bem diferente do que a gente imaginava, tudo isso, né, são forças que impulsionam a alma justamente a superar a si mesmo e a desenvolver habilidades para lidar com a realidade. Essa é a proposta. Mas a gente não quer realmente enxergar, né? A gente desperdiça o tempo, ou fica teimosamente insistindo, ou ficamos revoltados, e aí vamos perdendo tempo e complicando a nossa vida. É o campo da vida, né? Nós precisamos passar pelas experiências. E acredito que, de forma geral, nós ainda aprendizes no campo dos afetos, né? No campo das emoções, nós ainda, numa dimensão que reconhecemos muito delicada e frágil a experiência humana, que ainda é pouco aprendida ou amadurecida, sem dúvida, temos muito ainda a desenvolver e conquistar neste campo. Eu lembro que essas experiências que todos temos, né, Gelson, elas parecem experiências últimas, parecem ser crucificadas, né? O mundo vai acabar, a vida não tem mais sentido. E o que mostra para nós, quando nós conseguimos relembrar dessas histórias e rirmos delas de uma forma saudável, de que o mundo não acabou e que nós aqui, né, a gente reuniu elementos, uma experiência que nos mostrou a importância de se ouvir um não, a importância de sermos frustrados no nosso desejo, a importância de compreendermos que o fato de amarmos alguém e essa pessoa não nos amar não significa que o nosso amor não tem qualidade, que ele não tem validade. Introjetamos normalmente, se algo deu errado, o problema foi comigo. Quando, na verdade, essa equação é muito mais complexa, simplesmente o quanto de amor eu oferto, o quanto de presentes eu dou, o quanto demarco uma presença amorosa, que às vezes pode ser muito saudável. Mas tudo isso é um processo de aprendizagem para todos nós. Voltando a um ponto que o texto traz, que parece muito valioso, é essa ideia de que Joana está nos instigando a sempre ressignificarmos o sentido da dor, né? E ela própria, Evangelho segundo o Espiritismo, né, assinando como um espírito amigo, ela é muito lúcida ao escrever que a dor, eu gosto muito dessa frase, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E pode parecer assim, nossa, como assim alguém pode reconhecer uma bênção no sofrimento, no caso, nas dores da vida, né? E a ideia de ser eleito me parece que é alguém que já consegue fazer um processo de se permitir pensar sobre as possibilidades do porquê aquele evento se sucede na minha vida, né? Porque se o evento aconteceu, tá aí, ele está posto na vida. O que eu vou fazer com ele agora, né? Às vezes nós negamos, nós lutamos contra, nós não aceitamos, mas Joana está nos convocando a uma reflexão para que a gente amadureça quanto a um lugar de suporte, de suportar, de nos relacionarmos com essa experiência e encontrarmos, às vezes, dimensões transcendentes nesse processo. Tem uma mensagem que eu adoro do Emmanuel, está no livro Fonte Viva, chamada A Palavra da Cruz, e que ela destaca sobre essa imagem da aparência de Jesus crucificado como a significação dolorosa de um processo que em si se fecha e que a gente sabe que na historicidade cristã é uma imagem representativa na qual se cristaliza, às vezes, a própria representação do que é a experiência religiosa e espiritual, mas se esquece que, na verdade, é um caminho próximo, que é o caminho da ressurreição. E Emmanuel, ao final, diz assim, quando nós passamos a compreender o sentido da dor,
ou da palavra da cruz, da sua significação psicológica mais profunda, que nos reivindica o amadurecimento, ele diz assim: repitamos essa mensagem da cruz para o irmão que está se afogando na carne, e ele vai nos classificar a conta de loucos. Como é que você pode? Como assim você está isso? Não, você está maluco. Isso não faz sentido. Mas a gente sabe que esse é um sentido que a alma precisa cultivar, ela precisa, né? E aos poucos maturando pelo senso da experiência, um sentido que transcenda a dor em si, na sua condição última, né? E ele fala, né, que nos supremos testemunhos que todos nós vamos passar, independente de quem sejamos, da vida, passar por essas experiências, nós vamos seguindo como discípulos, não mestre, porque Jesus é a nossa referência, e assim como o mestre subiu pela crucificação para o Pai. Então, é uma imagem muito representativa dos processos em que nós vamos sendo testados para chegar a um locus de aprimoramento espiritual. É. E que aí, Tiago, eu fico pensando nessa ideia que ela traz inicialmente ali, né, quando a gente está na enfermidade, na incompreensão, na calúnia, e onde tem um sentimento de desamparo. E depois ela fala, né, que o Senhor está te convocando a labores mais elevados que te exigem solidão, né, para melhor trabalhares o mundo íntimo. Então, eu fiquei pensando nessa dicotomia, assim, do quantas vezes a gente se sente desamparado, quanto que a gente poderia, ao invés de se sentir desamparado, entender esse momento, não como desamparo, mas como um momento em que eu preciso carregar a minha cruz ali, fazer esse sacrifício, porque isso é, como tu disse, é um anseio da minha alma, né? Mas às vezes é complicado a gente estabelecer isso, né? Porque o sentimento de desamparo, ele fala do quanto eu também não me sinto conectado com o divino, né? O quanto eu não me sinto pertencente a uma realidade maior, né? Então, essa tua colocação me fez pensar sobre isso, né? Desses momentos, às vezes, que a gente... E carregar a cruz, ela é um movimento muito solitário mesmo, né? Cada um vai ter que fazer o seu caminho, né? Mas não precisa ser sozinho no sentido de que a gente tem sempre o amparo, né? Aí não precisaria ter esse sentimento de desamparo, né? Eu acho que essa é uma outra questão que ela coloca aqui no capítulo, no final, que é as dificuldades, os infortúnios que são gerados pela nossa própria insensatez, né, pela nossa atitude, e esses processos da vida, na dinâmica complexa de causa e efeito, que vem como forma de justamente temperar a alma. Então, ela fala desses dois elementos que se apresentam e que ela fala assim, então, até eu vou ler aqui que eu acho importante, né? As ocorrências consideradas como infortúnios, quando não provocadas pela incúria ou pela insensatez, constituem recurso salvador oferecido a todo aquele que se encontra em débito, para que mais facilmente supere as próprias dificuldades e recupere a paz íntima, avançando para a bem-aventurança que lhe se está reservada. Então, tem o efeito da inconsequência, que persiste enquanto uma insensatez minha, então eu gero dor, né? E tem a dor como efeito do que já foi uma insensatez antigamente e que retorna como espelho para mim, para poder me reorientar e me despertar para essa dimensão mais profunda da minha alma, né? Então, acho que tem essas duas coisas aí que se apresentam, mas eu acho que independente do que se a ocorrência é falta de uma teimosia minha sensata, que eu posso modificar, ou se é algo que eu tenho que viver e suportar até ser superado, né? A atitude nossa vai ser sempre a grande questão, né? E isso me lembra uma paciente do Jung que estava deprimida porque ela tinha ido morar num outro país e não tinha se adaptado a esse país. E perguntou para Jung o que ela poderia fazer para curar a depressão dela. E Jung disse, olha, eu não posso te orientar porque eu não conheço tua história e não estou
eu não consigo compreender todo o processo, mas eu posso falar de algumas coisas muito gerais. Primeiro, eu buscaria me aliar a uma ou duas pessoas amáveis e cooperar com elas. Na hora que eu saio de ti, coopere para que a libido, a energia, pudesse se renovar e a energia de fora pudesse trazer para ti uma renovação. E mais adiante ele diz, quando a escuridão se tornasse mais densa, diz ele, né? Eu me penetraria meu próprio centro e terreno e não descansaria até que essa luta, né, pudesse gerar uma luz que aparecesse depois dessa dor, desse embate, né? Porque diz que a natureza reverte a si própria, né? Então ele se voltaria contra ele mesmo, né? E até derreter esse chumbo e renunciaria a tudo aquilo que pudesse evitar esse confronto, né? E para levar a depressão ao processo de embate e compromisso de luta com ele mesmo, né? Ele fala, mesmo que eu deslocasse quadril, de tanto esforço que eu faço, né? Esse seria necessário porque a luz e o céu, né? Tá ali e tem alguma coisa que me impede de me ver essa luz e o céu azul que reina ainda apesar da minha escuridão. Então, eu acho que é isso. A luta é com a nossa escuridão, independente se é a partir dos embates da vida que opera em favor de nós, ou da nossa ignorância que gera essa dor e que impede a gente de ser feliz ou de lidar com a realidade de maneira mais proveitosa. Pegando essa sua reflexão, Gelson, nós não podemos esquecer, sabe, por sermos espíritas, que a proposta filosófica espírita, ela traz uma destinação para o espírito que não mais está alocada fora, né? Não é Deus que resolverá as nossas vidas, não é Jesus que virá nos salvar de nós mesmos, e não serão os espíritos que resolverão as nossas questões. O texto, assim como, podemos dizer, a coleção de todos os livros de Joana, é um chamamento a uma autorresponsabilidade por essa condição. E isso exige de nós, talvez, um primeiro passo no amadurecimento de nos reconhecermos como autores desse processo. Então, na página inicial desse texto, no seu último parágrafo, quando ela fala de nos elevarmos, de nos alçarmos a um locus de sentimento, de páramos de luz, de entendimento, de buscar uma sintonia com essa transcendência. E ela diz, por meio de seus pensamentos e suas aspirações mais profundas, ela diz assim, e os espíritos sublimes te manterão em processo feliz de libertação. Isso aqui tem uma profundidade nesse sentido, porque estão dizendo, eles vão manter você, eles não vão tirar você. Eles não vão resolver isso para você, eles vão te ajudar, te sustentando, te apoiando, mas quem vai beber o cálice na experiência é cada um de nós. Porque poderia ser assim, ter um sentido teológico distinto. E os espíritos sublimes te libertarão em um processo feliz. Não é isso. Eles vão sustentar você para que você consiga, pela sua própria força de autorrenovação, de autoconhecimento, de autolibertação, encontrar um processo em que você se sinta feliz, ou como está no final do texto, bem-aventurado. Tá? Então, há um chamamento que toda vez que a gente se encontra para conversar sobre Joana, é um lugar que remonta ao ideário da proposta espírita. Nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Nós temos que ter maturidade de entendermos que não haverá ninguém que resolverá nossas questões. Como tudo bem você, querida. Nós temos um amparo, a gente tem a nossa família, temos os nossos amigos, temos os filhos que nos acompanham, mas, em última análise, aquele momento de solidão e estar lidando com a cruz interior, com as dores interiores,
É a gente com a gente mesmo. A gente tem que ter maturidade para isso. E que amorosidade, né, Tiago, assim, essa ideia de que alguém nos sustenta, né? Me veio a imagem, assim, de quando a criança está aprendendo a caminhar, né? Que a gente só vai dando uma seguradinha, né? E aquela criança está louca para ir, né? E o pai e a mãe ficam, o cuidador fica ali simplesmente dando aquele suporte, porque acredita que aquela criança pode fazer aquele movimento, né? Espera o tempo da criança, né? A gente não. A criança vai mostrando quando ela começa a gatinhar, depois ela quer começar a andar, né? Eu fico pensando nisso no nosso próprio desenvolvimento. Então, essa ideia desses espíritos sublimes nos mantendo no processo que é necessário para nós, né? Cada um vai estar num momento. E o quanto a gente também, às vezes, me emocionei com essa tua fala, porque muitas vezes a gente é sustentado também por amigos, por pessoas que estão do nosso lado, né? Quando a gente se abre para isso também, né? Aí vem essa ideia da fraternidade, né? O quanto nós juntos podemos nos sustentar uns aos outros, né? E se cada um de nós tem a sua cruz para carregar, juntos, certamente a gente vai se sentir mais forte em condições, né? Entendendo, aí começa todo esse desenvolvimento da empatia, da compaixão, né? Então, mas o quanto às vezes nós não somos abertos a isso, né? A gente fica ensimismados na nossa vida, as nossas dificuldades e acha que está sozinho, tem esse sentimento de desamparo que ela começa a falar aqui, né? Então, achei linda essa imagem de sermos sustentados, não porque alguém está nos carregando, mas está simplesmente, né, segurando ali, dando aquela forcinha que a gente precisa. E isso vale também para os obsessores, né? Já que o processo ele é único e solitário enquanto questões que nos habitam internamente, mas tem implicações sempre nessa relação coletiva, né? Então, uma pessoa que cai, muitas vezes ela leva muita gente junto. Uma pessoa que se transforma e se reabilita, ela também transforma, favorece a transformação de muitos. Então, e a questão dos obsessores também faz parte desses processos de reabilitação, porque são almas, muitas vezes, muito ligadas a nós, né? De outros do passado, com os seus dramas, com as suas dores, com os seus vínculos, né, de emocionais e afetivos que estão sustentados no ódio, mas por incompreensão, porque querem muito ser amadas e não encontraram em nós esse lugar do amor. Pelo contrário, encontraram a ingratidão, a traição, entre outras coisas. Então, a proposta do Espiritismo é educacional. Então, tem algumas técnicas espiritualistas que querem amarrar o espírito, mandar para Júpiter e fazer não sei o quê, né? Como se fosse uma coisa assim de uma magia, né? E libertar a pessoa à força. E não é isso que é a proposta do Espiritismo, né? Às vezes é tomada de consciência, é educação. Então, muitas vezes a gente tem que suportar a presença incômoda desses irmãos, porque as questões deles são questões nossas e a dor deles tempera a nossa alma, nos ajudando a nos transformar, que por sua vez ajuda eles também a compreender e sanando a dor que habita os seus corações. Então, como é bonito esse processo, essa dinâmica ocorre, né? Então, mais do que culpar o mundo ou os obsessores, né? Vamos tirar proveito de cada situação, de cada momento, justamente para poder oportunizar esse encontro, né, com a nossa alma, naquilo que tem de pior e melhor, a fim de que, na reconciliação conosco mesmo, a gente pode se superar e convidar os irmãos que nos acompanham a também fazer o mesmo caminho. Assim como Jesus, né, que serviu de exemplo e testemunho para nós, que a gente pudesse encontrar também, né, através do seu exemplo, essa jornada libertadora para nossas almas. E aí, mais alguma coisa, gente? Gostei muito das tuas palavras finais, Gelson. Eu acho que esse texto ele pode ser uma carta
para todo mundo que gosta e deseja trabalhar na dialogação com os espíritos, uma forma de cuidar de quem chega enfermo, de quem chega injustiçado, de quem chega perdido, de quem chega, né, incompreendido, né, que para além daquela imagem ou da categoria ou da identidade ou das pessoas, tem alguém com a história, tem alguém com seus afetos, e eu sempre digo isso, alguém é sempre o amor de alguém, essa pessoa é amada por alguém, pelo menos uma pessoa ama essa pessoa, então a gente pode ser o caminho para isso, né? Com certeza. Alguma coisa a mais? Vai, Lúcia. Não fiquei com essa atmosfera, né, de que é isso que Jesus traz, né, do poder transformador do amor, né? Não é a palavra ali que tu diz, né? Fico pensando assim, os espíritos sofredores, quando são recebidos com amor, né? Só aquele choque amoroso ali já produz algo, né? Então, realmente, né? E o quanto a gente perde, né? Quando não se abre para o outro, não entra nessa coisa da, né? De que podemos nos sustentar uns aos outros, né? Então, lindo esse capítulo, adorei estar aqui com você. Muito bom mesmo. Então, como diz a benfeitora aqui, a gente possa não desperdiçar o nosso tempo e oportunidade, né? E poder realmente fazer de cada momento, de cada fato que a vida nos coloca, uma experiência enriquecedora para a nossa alma. Agradeço a Marlúcia, o Tiago, esse momento precioso. Agradeço a benfeitora Joana de Anjos por nos oferecer material tão rico em favor dessa compreensão do que é a proposta do Evangelho do Cristo. E agradeço a todos que nos assistem, convidando-nos a estarmos juntos para o próximo encontro, capítulo 18, autorrealização. Nosso grande abraço a todos e que Jesus nos abençoe.